Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Ela construiu aquela casa sozinha, tijolo por tijolo, depois de perder tudo num divórcio. E no dia do casamento do próprio filho, descobriu que alguém já havia decidido que ela não morava mais lá. Construí minha casa sozinha depois do divórcio. 22 anos depois, minha nora tentou me tirar dela no dia do próprio casamento usando o microfone. Meu nome é Beatriz Fontes, e eu tenho 56 anos, uma casa que construí sozinha, e uma nora que sorriu para mim durante 3 anos enquanto planejava me tirar dela. Vou contar isso com calma, porque é como funciona quando você tem 56 anos e já aprendeu que a raiva que vira gelo é a única que realmente resolve alguma coisa. A casa fica em Campo Largo, a 29 quilômetros de Curitiba, em um terreno de 6 alqueires que comprei em 2003 com o dinheiro do acordo de separação, mais um empréstimo que levei 4 anos para quitar. Tem 3 quartos, uma varanda que dei 3 semanas da minha vida para reformar, uma horta nos fundos que comecei como distração e que hoje abastece minha cozinha de março a novembro, e um escritório pequeno com uma janela que dá para o morro, onde eu trabalho toda manhã das 7 às 11 antes de qualquer outra coisa. Quando me separei de Rodrigo em 2002, eu tinha 35 anos, um filho de 6 chamado Felipe, e uma decisão tomada em um cartório frio de terça-feira. Nunca mais deixar que o lugar onde eu dormia dependesse da boa vontade de outra pessoa. O mediador da separação era um homem chamado Dr. Gentil, o que eu achei irônico, porque ele não foi particularmente gentil com nenhum de nós. A casa que Rodrigo e eu tínhamos em Curitiba ficou com ele por uma série de razões que envolviam o nome no contrato, uma questão de 3 meses de atraso que eu não havia documentado, e a tranquila convicção do Dr. Gentil de que eu, como mulher que havia saído do trabalho para cuidar do Felipe durante os primeiros 2 anos, precisava de menos do que achava que precisava. Eu recebi minha parte. Peguei o dinheiro, peguei o Felipe, peguei as 2 caixas de livros que eram explicitamente meus porque eu os havia comprado antes do casamento e fui embora. A casa em Campo Largo demorou 8 meses para eu encontrar. Eu tinha uma lista de 18 itens obrigatórios que a corretora, uma senhora chamada Dona Lourdes, lia toda vez que chegávamos a um imóvel com a expressão de quem acha que alguns dos itens são negociáveis. Não eram. Eu precisava de um terreno com espaço, de uma cozinha que tivesse janela, de um quarto grande o suficiente para o Felipe e suas 34 caixinhas de dinossauro de plástico, e de silêncio suficiente à noite para ouvir quando era só o vento. Quando encontrei a casa de Campo Largo, ela tinha a janela, tinha o terreno, tinha o silêncio. E tinha uma varanda que havia desabado parcialmente no lado direito por causa de uma viga podre que o antigo dono havia pintado em vez de trocar. Eu sabia que a viga estava podre. Eu havia batido nela com a mão espalmada durante a visita e escutado o som que madeira ruim faz quando você bate nela. Dona Lourdes disse que eu conseguiria um desconto. Consegui. Assinei o contrato 3 dias depois. Felipe cresceu nessa casa. Ele cresceu vendo eu aprender a fazer coisas que não sabia fazer porque não havia ninguém para fazer por mim. Aprendi a trocar torneira num sábado de agosto, assistindo a um vídeo 3 vezes seguidas, enquanto ele me observava do batente da porta do banheiro com os braços cruzados e uma expressão que só uma criança de 7 anos consegue ter. Metade preocupação, metade curiosidade científica. Aprendi a colocar piso na sala em 2008, com a ajuda de um livro e de um vizinho chamado Seu Maneco que apareceu sem ser chamado. Olhou para o que eu estava fazendo com a massa e disse, com absoluta neutralidade: "A senhora está aplicando ao contrário." Dei a ele café e prestei atenção. Refiz a varanda em 2011. A viga nova eu escolhi pessoalmente no madeireiro. Bati com a mão espalmada em 6 vigas diferentes antes de decidir. O dono do madeireiro perguntou se eu queria que ele mandasse alguém colocar. Disse que não. Sei fazer. A horta comecei em 2013, quando o Felipe foi para a faculdade em Curitiba, e a casa ficou quieta de um jeito que eu não havia calculado. Planto tomate, abobrinha, tempero, alface de 2 tipos. E desde 2018 tenho uma fileira de fisales que o Felipe acha que é frescura, mas come toda vez que visita. Eu conto tudo isso porque você precisa entender o que é essa casa antes de entender o que aconteceu no casamento do meu filho. Giovanna Bassi entrou na vida do Felipe em 2021, quando ele tinha 26 anos e trabalhava como engenheiro civil numa empresa de médio porte em Curitiba. Ela é bonita no tipo específico que faz as pessoas baixarem a guarda antes de perceberem que baixaram. Cabelo escuro, voz calma, um jeito de ouvir que faz você sentir que o que está dizendo é a coisa mais importante que ela ouviu no dia. Na primeira vez que a conheci, ela trouxe um pote de geleia artesanal de figo
que ela disse ter feito em casa. E eu pensei, ela está tentando. Eu queria que ela estivesse tentando. Os primeiros 6 meses foram agradáveis. Ela fazia perguntas sobre a horta com interesse genuíno, ou o que parecia interesse genuíno. Perguntou sobre o piso da sala, sobre a varanda, sobre como eu havia aprendido. Fazia aquelas perguntas do tipo que fazem você falar mais do que planejava porque parecem vir de um lugar real. Mas havia coisas pequenas no começo. O jeito como ela olhava para os cômodos da casa como se estivesse calculando algo. Um comentário, numa visita em julho de 2021, sobre como a casa era grande demais para uma pessoa só, dito com um sorriso tão suave que eu quase deixei passar. Quase. Eu respondi que a casa tinha o tamanho certo para a vida que eu havia construído dentro dela. Ela inclinou a cabeça levemente, do jeito que ela inclinava quando tinha uma opinião que havia decidido não dizer ainda, e mudou de assunto. Eu anotei isso. Não literalmente, mas do jeito que você anota certas coisas quando tem 54 anos e já aprendeu a ler o que as pessoas não dizem. Os pais da Giovanna eu conheci no Natal de 2021. Sônia e Arthur Bassi vieram de Ponta Grossa, a 2 horas de carro, num SUV novo que o Arthur mencionou 4 vezes ao longo do dia em contextos em que o carro não havia sido perguntado. Sônia era o tipo de mulher que reorganiza as coisas na cozinha dos outros enquanto conversa sobre algo completamente diferente, de modo que quando você percebe, ela já moveu seu açucareiro de lugar com tanta naturalidade que parece que sempre foi assim. Arthur comeu a maior parte do queijo que eu havia separado para a tábua da tarde, enquanto esperava a janta, de pé na frente da geladeira aberta. E quando eu apareci na cozinha, ele ergueu o pedaço que estava comendo como se fosse um brinde e disse: "Excelente queijo, Beatriz." Eu sorri. Eu tenho 35 anos de experiência sorrindo quando deveria estar dizendo outra coisa. A irmã da Giovanna, Rafaela, tinha 24 anos e passava o tempo entre o celular e discordâncias sem propósito, do tipo que não tem posição real, só o prazer de contradizer. Ela discordou da temperatura do ar-condicionado, da ordem em que as coisas foram servidas, e de uma afirmação que eu fiz sobre a fila do Detran, como se ela tivesse uma expertise específica em filas de Detran de cidades que ela nunca havia visitado. Depois que foram embora, eu disse ao Felipe: "Sua sogra reorganizou minha despensa." Ele disse: "Ela estava tentando ajudar." Eu disse: "Ela não perguntou." Ele mudou de assunto. Ele sempre foi habilidoso nisso. O noivado foi em março de 2023. O casamento ficou marcado para outubro do mesmo ano, na Fazenda Boa Vista, um espaço de eventos a 40 minutos de Curitiba que a Giovanna havia escolhido, e que eu soube do preço 6 semanas antes da cerimônia. Quando o Felipe me perguntou com o tom de quem pergunta, e já sabe a resposta se eu poderia ajudar com uma parte. Ajudei. Não vou entrar no valor porque não é o ponto. O ponto é que eu ajudei porque é meu filho. E porque quando você cria uma pessoa sozinha por anos, você carrega uma contabilidade silenciosa que não tem a ver com dinheiro, mas que às vezes se parece muito com ele. Nos meses antes do casamento, eu notei que a Giovanna havia se tornado mais interessada na casa de Campo Largo do que de costume. Ela perguntou sobre o IPTU numa visita de maio, casualmente, no meio de uma conversa sobre plantas. Perguntou se eu havia pensado em vender em junho, com o mesmo tom suave que usava para perguntas que não queria que parecessem o que eram. Em julho, perguntou se eu conhecia um apartamento que havia lançado no centro de Campo Largo. Bonitinho, muito prático para uma pessoa só. Eu disse que não havia pensado em vender, e que a casa era prática do jeito que estava. Ela inclinou a cabeça. Eu liguei para minha advogada, doutora Carmen Silveira, em agosto, para revisar meu testamento e confirmar que a documentação da casa estava em ordem. Carmen perguntou se havia alguma razão específica. Eu disse que era precaução de rotina. Ela disse tudo bem. Marcou a consulta. Nós duas sabíamos que não era rotina. O dia do casamento foi uma sexta-feira de outubro com aquele sol de Curitiba que parece bom, mas morde. O Felipe havia me pedido para chegar cedo para ajudar com a organização da recepção, coisa que eu fiz com prazer, porque é esse o tipo de utilidade que uma mãe de noivo tem permissão de ter. A invisível, a logística, a que garante que os guardanapos estão dobrados e os centros de mesa nivelados. Cheguei às 11 da manhã para uma cerimônia das 4. Fui útil por 5 horas. Organizei, confirmei, corrigi um problema com a distribuição das mesas que a coordenadora havia montado, de forma que separava minha família dos lugares com visão para o altar. Resolvi sem fazer barulho, que é o que mães de noivos aprendem a fazer. A Giovanna chegou às 2 com uma equipe de assessoria e a segurança de quem sabe exatamente o que está acontecendo. Ela estava linda.
Vou dizer isso porque é verdade, e porque eu não sou o tipo de pessoa que retém crédito quando ele é devido. Ela tinha os brincos da avó e um controle sobre a própria expressão que eu havia aprendido a reconhecer como a versão elegante de alguma coisa que eu ainda não havia conseguido nomear completamente. A cerimônia foi às 4h17. O Felipe chorou na hora dos votos, que é uma coisa que ele herdou de mim e que me custou esforço não espelhar da mesa em que eu estava sentada. A recepção começou às 6. Eu estava na mesa 2, com a minha irmã Teresa, o cunhado dela, 2 amigos do Felipe da época da faculdade, e um casal que era amigo dos dois que eu não conhecia, mas que eram simpáticos de um jeito espontâneo que fez a mesa ser boa. A família da Giovanna estava na mesa 3. Sônia, Arthur, Rafaela e os avós maternos que eu havia conhecido brevemente na festa de noivado. Às 7h40, quando o mestre de cerimônias anunciou os brindes, eu olhei para a mesa 3. 3 cadeiras vazias. Sônia, Arthur, Rafaela, os copos cheios. Os guardanapos ainda dobrados exatamente como a equipe havia deixado. Ninguém havia sentado naquelas cadeiras em nenhum momento durante o jantar. Eu olhei para o Felipe. Ele estava na mesa principal, de frente para a pista, e tinha uma expressão que eu conheço desde que ele tinha 8 anos. A expressão de quem sabe de algo e está esperando o momento de não poder mais não contar. Eu olhei para a Giovanna. Ela estava de frente para o mestre de cerimônias, mas por um segundo rápido e calculado, seus olhos vieram até mim, e foram embora. Eu entendi naquele segundo que havia algo para entender. Ainda não sabia o que exatamente. Mas o tipo de frieza que desce pela espinha quando você percebe que foi o último a saber de algo, esse eu já conhecia. Às 8h05, a Giovanna pegou o microfone. Agradeceu a equipe. Agradeceu o espaço. Agradeceu os amigos, a família dele, a família dela. Olhou para mim quando disse família dele, e o sorriso dela ficou um grau mais largo, do jeito que sorrisos ficam quando estão sendo usados como cobertura. E então ela disse: eu quero aproveitar para compartilhar com todo mundo uma coisa linda. A Beatriz, que é uma mulher incrível e que criou um filho maravilhoso, teve a generosidade de oferecer sua casa em Campo Largo para receber meus pais enquanto eles se adaptam à região. Ela até já está de olho num apartamento lindíssimo aqui perto que vai ser perfeito para ela. A gente é muito grata por ter uma família tão acolhedora. O salão aplaudiu. Eu estava com uma taça de espumante na mão que eu havia enchido, mas não tomado. Meu sorriso estava no lugar. Tenho décadas de prática mantendo meu sorriso no lugar quando alguma coisa dentro de mim fica muito quieta e muito fria. Olhei para as 3 cadeiras vazias da mesa 3. Olhei para o Felipe. Ele estava olhando para a toalha da mesa principal. Ele chegou até mim antes que o aplauso terminasse completamente. Conhece o filho que você criou. Ele sabia exatamente quanto tempo tinha. Mãe. A voz baixa. A expressão de 2001 quando ele quebrou o vidro da janela do quarto jogando bola e esperou 6 horas para me contar. Felipe, deixa eu explicar. Onde estão os pais dela? Uma pausa de 2 segundos que me disse tudo antes que ele abrisse a boca. Foram para Campo Largo mais cedo, para se instalar. Eu olhei para ele. Eles estão na minha casa. Mãe, a casa tem 3 quartos e você mora sozinha, e eles precisavam de um lugar enquanto... Felipe. Eu disse o nome dele uma vez. Do jeito que eu dizia quando ele tinha 12 anos e havia chegado no limite de uma explicação que não ia funcionar. Eles estão na minha casa agora. A Giovanna achou um apartamento... Não me interessa o apartamento. A Giovanna apareceu do lado esquerdo. Voz suave, a versão gerenciada que ela usava quando precisava conduzir uma situação. Beatriz, eu entendo que é uma mudança, mas você mora sozinha numa casa grande, e meus pais precisavam... Você anunciou no microfone que eu havia oferecido minha casa. Eu disse isso com a calma específica que vem quando a raiva já passou do ponto de fazer barulho. Eu não ofereci nada. O Felipe disse: o Felipe não tem autoridade para oferecer o que é meu. Ela piscou. Uma rachadura pequena no sorriso, do tipo que aparece quando um plano encontra resistência, onde havia sido calculada uma superfície lisa. Você vai fazer uma cena no casamento do seu filho por causa de quartos que você nem usa? Eu peguei minha bolsa da cadeira. Eu não faço cenas, eu disse. Eu resolvo problemas. Saí pela porta lateral da Fazenda Boa Vista às 8h22. O estacionamento estava meio vazio naquele lado, só os carros da equipe, e eu andei até o meu com o som do salão ficando mais baixo atrás de mim. Sentei no banco do motorista. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas eu não estava dirigindo ainda. Eu estava fazendo a contagem que você faz quando precisa ter certeza de que o que vai fazer é o que deve fazer, e não só o que quer fazer naquele momento.
Liguei o carro. 43 minutos até Campo Largo. Eu conhecia cada curva daquele trajeto de cor, de madrugada, de chuva, de sol de verão com o asfalto tremendo. Eu havia feito aquele caminho com o Felipe dormindo no banco de trás quando ele era pequeno, com compras do mês, com mudas de planta no porta-malas, com o coração partido e as mãos firmes. Desta vez, eu fui com a lista de contatos aberta no celular, procurando um número que havia salvo 3 meses antes, sem conseguir explicar completamente por quê. Delegacia de Polícia de Campo Largo. Plantão. Eu havia salvo esse número numa tarde de julho, depois de uma conversa com a Giovana sobre o apartamento prático para uma pessoa só, com a mesma lógica silenciosa com que eu havia ligado para a doutora. Carmen, em agosto. A precaução que você toma quando alguma coisa não está errada ainda, mas você consegue sentir a forma do erro que está vindo. Liguei quando estava saindo da rodovia, faltando uns 8 quilômetros para casa. A atendente se chamava Cláudia. Eu perguntei o nome porque eu sempre pergunto. Ela processou o que eu disse com a eficiência de alguém que separa situações incomuns de situações urgentes, sem deixar as duas categorias se misturarem. A senhora tem a documentação do imóvel? Tenho a escritura na bolsa. A senhora acredita estar em perigo? Não. Acredito estar num impasse de propriedade. Vou mandar uma viatura. Tempo estimado. Uns 20 minutos a partir de agora. Deixei meu portão aberto quando cheguei para que o carro da polícia pudesse entrar. Parei na entrada e fiquei no carro por 90 segundos. As luzes da minha casa estavam acesas em todas as janelas. Eu sempre desligo as luzes dos quartos que não estou usando, porque cresci com minha mãe repetindo que luz acesa é dinheiro jogado fora, e isso ficou. O quarto de hóspedes, o quarto que era do Felipe antes da faculdade, e o escritório estavam todos iluminados. Meu portão estava aberto. Eu havia saído às 6h30 da manhã, havia batido o portão e dado volta na chave como faço sempre. Alguém havia usado uma chave. Eu só havia dado uma cópia da chave da casa na minha vida toda. Para o Felipe, em 2018, para emergências. Ele havia dado para a Giovana. A Giovana havia dado para os pais. Eu entrei. O cheiro foi a primeira coisa. Não o cheiro da minha casa, que eu conheço como conheço a própria voz. Madeira, o sabão em pó que uso desde 2009, o leve verde da horta que entra pela janela da cozinha quando está aberta. Era outro cheiro. Perfume pesado e doce que não era meu. Fritura com alho em temperatura alta, o tipo que gruda nas paredes. E cigarro, suave, mas inconfundível, vindo de algum lugar dos fundos. 3 malas no corredor. Não malas de fim de semana. Malas grandes, de rodinha, encostadas na parede ao lado do armário de casacos. E ao lado das malas, 2 caixas de papelão fechadas com fita, empilhadas. O casaco do Arthur estava na minha poltrona da sala. Eu tenho essa poltrona desde 2015. Escolhi o tecido numa loja de decoração em Curitiba numa tarde de sábado, levei 40 minutos para decidir entre 2 tons de verde e paguei em 3 vezes porque valia. O casaco do Arthur, azul escuro, estava jogado sobre o braço da poltrona como se a poltrona fosse uma cadeira de hotel. Na mesinha ao lado, na mesinha de madeira maciça que encomendei de um marceneiro de São José dos Pinhais e esperei 11 semanas para receber, havia um copo. Sem porta-copo. Eu olhei para aquele copo por um momento. Depois ouvi a cozinha. A Sônia estava no meu fogão. Meu avental, o verde escuro que fica no gancho à esquerda da janela, estava no ombro dela. Ela mexia alguma coisa na minha panela maior, a de inox que eu uso para sopas e que custa mais do que eu vou admitir, com uma colher de pau que era minha. O Arthur estava na frente da geladeira aberta, não pegando algo específico, só olhando de pé, com a porta aberta, como se fosse a geladeira dele. A Rafaela estava sentada na minha mesa de jantar com os 2 pés em cima da cadeira à frente, o celular na mão, e uma expressão de tédio completo que era na verdade uma forma de dizer que ela sabia que estava num lugar onde não deveria estar e havia decidido que isso não era problema dela. Os 3 viraram quando eu entrei. A Sônia sorriu primeiro. Grande, imediata, o sorriso de quem praticou aparecer à vontade em lugares que não são seus. Beatriz, que bom, você chegou. Tô fazendo um macarrão, encontrei umas coisas na despensa. Espero que não se importe. Tem mais do que suficiente para você também se quiser. Ela disse isso com a voz de quem está fazendo um favor. Eu olhei para o Arthur, que fechou a geladeira devagar e fez um gesto com a cabeça que era suposto ser tranquilizador. Olhei para a Rafaela que não se moveu. Eu tinha 35 anos de jantas de família onde eu sorri quando deveria ter falado. 35 anos de comentários que eu deixei passar porque a harmonia era mais fácil. 35 anos de ser a pessoa que não causa problema, que entende o contexto, que dá o benefício da dúvida até o benefício se esgotar completamente. Peguei o celular.
Disquei o número que a Cláudia havia me dado. O telefone chamou 2 vezes antes de atender. Plantão de Campo Largo, como posso ajudar? Não era a Cláudia desta vez. Era um homem, voz grave. O tipo de voz que já ouviu muita coisa sem se surpreender com nada. Meu nome é Beatriz Fontes. Liguei mais cedo com a Cláudia. Estou na Rua das Araucárias, 447, e as pessoas que estão na minha casa sem autorização ainda estão aqui. A viatura já está a caminho, senhora. Uns 10 minutos. Obrigada. Desliguei. A Sônia havia parado de mexer o macarrão. Ela me olhava com a expressão de quem havia calculado resistência moderada e encontrado outra coisa completamente. Você acabou de ligar para a polícia. Ela disse isso como se fosse uma pergunta. Mas não era. Liguei. Beatriz. O Arthur deu um passo à frente. As mãos abertas, o gesto universal de alguém que entende que o plano encontrou um obstáculo e está tentando negociar em tempo real. Isso é um exagero. O Felipe disse... O Felipe não tem escritura desse imóvel. Eu disse isso com muita calma. Eu tenho. Abri a bolsa. Peguei o envelope pardo que a doutora Carmen havia me devolvido em agosto depois de confirmar que tudo estava em ordem. Coloquei em cima da minha mesa de jantar, ao lado dos pés da Rafaela, que finalmente os tirou da cadeira. Esse é o documento que prova que essa casa é minha. Só minha. E vocês estão nela sem a minha permissão. A Sônia colocou a colher de pau na bancada. A postura mudou de um jeito sutil, mas perceptível. A cordialidade calculada escorregando um pouco para revelar outra coisa embaixo. A Giovanna arranjou tudo. Você foi consultada. Eu não fui consultada em nada. Sua filha anunciou no microfone de um salão de festas que eu havia oferecido minha casa. Isso não é consulta. Isso é fato consumado. Você mora sozinha numa casa com 3 quartos. Esse argumento não vai funcionar aqui. Eu disse isso sem levantar a voz. O tamanho da minha casa e o número de pessoas que vivem nela é uma decisão que só me pertence. Não à sua filha. Não ao meu filho. A mim. O cabo Renato Almeida chegou às 23h42. Ele tinha uns 45 anos, ombros largos de quem passou décadas usando colete, e um jeito de entrar num ambiente e avaliar tudo ao redor sem parecer que estava avaliando. Cumprimentou com um aceno, pediu minha identificação e a escritura com a naturalidade de quem já fez isso centenas de vezes. Leu o documento. Leu devagar, do jeito que se lê quando você quer ter certeza do que está lendo. A senhora é a única proprietária? Única. Desde 2003. Ele entrou. Falou com a Sônia, com o Arthur e com a Rafaela por 6 minutos. Eu fiquei no corredor, do lado de fora da cozinha, e ouvi a Sônia explicar que o Felipe havia autorizado, que havia mensagens, que a Giovanna havia arranjado tudo com antecedência. O cabo Renato voltou até mim. Eles dizem que tem mensagens do seu filho confirmando a estadia. Eu havia esperado isso. Não completamente, não com essa clareza, mas havia esperado algo parecido quando, na altura do corredor da fazenda Boa Vista, eu havia entendido que aquilo havia sido planejado longe o suficiente para ter documentação. Cabo Almeida, meu filho não consta na escritura desse imóvel. Ele não é proprietário, não é consignatário, não tem nenhuma autoridade legal sobre esse bem. Uma mensagem dele autorizando o uso de propriedade que não é dele não tem valor jurídico. Ele me olhou por um segundo. Não o olhar de quem duvida. O olhar de quem está confirmando o que já calculou. É uma questão civil, tecnicamente. Mas como proprietária, a senhora tem o direito de solicitar a retirada. Se eles se recusarem, a gente pode registrar como recusa a deixar propriedade privada e a senhora entra com medida judicial amanhã cedo. Pode pedir que saiam. Posso. Ele voltou para a cozinha. Eu liguei para a doutora Carmen. Era quase meia-noite de uma sexta-feira, e ela atendeu no quarto toque, que me disse que ela dorme com o celular com volume alto, porque é o tipo de profissional que sabe que certas situações não escolhem horário. Carmen, preciso de 30 segundos. Pode falar. Contei tudo em 2 minutos. Ela ouviu sem interromper, que é o que ela sempre faz e que eu sempre agradeço. Você tem a escritura com você? Na mão. Eles têm mensagens do Felipe? Aparentemente. Não importa. Felipe não tem poder de disposição sobre o bem. Qualquer advogado que eles contratem vai saber disso em 5 minutos. Uma pausa curta. Beatriz? Eles têm advogado? Não que eu saiba. Bem, se saírem hoje voluntariamente, ótimo. Se não saírem, eu entro com reintegração de posse às 8 da manhã. Eu consigo liminar até o meio-dia. Eles vão sair. Posso falar com o cabo? Atravessei o corredor até a cozinha e estendi o celular para o cabo Renato. Ele ouviu por uns 2 minutos. Disse, entendido, 3 vezes.
Devolveu o telefone. Sua advogada é direta, ele disse, com algo que não era bem um sorriso, mas chegava perto. É por isso que ela é minha advogada. A Sônia não saiu calada. Eu havia me preparado para a possibilidade, mas havia uma parte de mim que esperava que ela olhasse para a situação, o cabo, a escritura, a advogada no telefone, e entendesse que o planejamento havia encontrado um limite que não tinha como contornar. Ela não entendeu. Ou entendeu e decidiu que raiva era melhor do que recuo. Ficou no meio da minha cozinha, com o avental ainda no ombro, e disse que eu era uma mulher difícil. Que o Felipe havia avisado que eu poderia reagir assim. Que a Giovanna havia tentado por 3 anos construir uma relação e eu havia jogado fora. Que a casa era grande demais para uma pessoa só e que eu estava sendo egoísta com espaço que nem usava. Que família ajuda a família e que eu claramente não sabia o que isso significava. Ela disse meu nome 4 vezes nessas frases. O cabo Renato ouviu tudo com a expressão de alguém que já ouviu variações desse discurso suficientes vezes para saber que ele termina quando a pessoa que está falando fica sem fôlego. Quando ela parou, ele disse com a mesma neutralidade calma com que havia dito tudo. Senhora, a proprietária do imóvel solicitou que a senhora e seus familiares retirem seus pertences e deixem a propriedade. A senhora pode fazer isso voluntariamente agora, ou a gente registra a recusa e o processo segue pela via judicial amanhã cedo. A decisão é da senhora. Silêncio. O Arthur olhou para a Sônia. Havia na expressão dele o reconhecimento de alguém que sabe quando um plano chegou ao fim. Vamos! Ele disse isso baixo, para ela. A Rafaela já havia saído da cozinha antes mesmo do cabo terminar de falar. Ouvi os passos dela no corredor, o zíper de uma mala. A Sônia me olhou por um longo momento. O tipo de olhar que quer ser intimidador, mas só consegue ser cansado. Você vai se arrepender disso. De defender minha casa? Eu disse. Não vou. Eles saíram às 0h38. O Arthur carregou as 2 malas grandes. A Rafaela carregou a mochila dela e a bolsa da mãe. A Sônia saiu por último, sem pegar nada, como se sair de mãos vazias fosse uma forma de protesto. Nenhum dos 3 me olhou. O cabo Renato ficou até que o SUV dele saiu do portão. Me entregou o número do boletim de ocorrência que havia registrado. Me disse o que precisaria para dar continuidade se houvesse algum problema adicional. E foi embora com um aceno. Fechei o portão. Dei volta na chave 2 vezes. Fiquei parada ali por um momento no escuro da entrada, com o som dos grilos e o cheiro da horta vindo dos fundos e as luzes da minha casa acesas em todas as janelas ainda. Depois entrei. A cozinha estava com o macarrão da Sônia ainda na panela, o fogão desligado, a colher de pau encostada na borda. A geladeira tinha sido vasculhada. O queijo que eu havia comprado na quarta estava pela metade. As sobras de frango que eu havia guardado para o almoço de sábado haviam sumido. O avental verde escuro estava jogado na bancada, não no gancho. Coloquei o avental no gancho. Joguei o macarrão fora. Lavei a panela. Lavei o copo que havia estado sem porta-copo em cima da minha mesinha de madeira e examinei a superfície. Uma marca redonda, leve, do tipo que não some com pano, mas que lixa com o produto certo. Fui buscar o produto no armário embaixo da pia. Enquanto trabalhava na marca, com movimentos circulares lentos, me veio à cabeça a imagem da Giovanna no microfone. O sorriso no momento exato em que ela disse: Beatriz teve a generosidade de oferecer. A forma como ela havia olhado para mim naquele segundo antes de olhar para longe. A verificação rápida de quem checa se o objeto ainda está onde foi colocado. A marca saiu quase completamente. Ia precisar de uma segunda aplicação pela manhã. Fui dormir às 2 da manhã com a lista do que precisava fazer no dia seguinte já formada na cabeça. Às 8h16 do sábado, a doutora Carmen ligou. Documentação em ordem. Vou emitir a notificação extrajudicial hoje. Vai para o Felipe, para a Giovanna e para os pais dela no endereço que eles tinham antes de tentar se mudar para sua casa. O que a notificação diz? Que qualquer tentativa futura de uso, ocupação ou disposição do seu imóvel sem autorização, expressa e por escrito sua será tratada como esbulho possessório. E tem um parágrafo sobre a declaração pública da Giovanna na recepção. O que diz o parágrafo? Que a declaração constituiu representação falsa de fato perante terceiros, causando constrangimento à proprietária e induzindo os presentes a acreditar em uma cessão de uso que jamais foi acordada. Uma pausa. Tem base para uma ação de reparação de danos morais, Beatriz. Não tô dizendo que você precisa entrar, mas tem base. Eu fiquei olhando pela janela da cozinha para a horta. O tomate estava precisando de água. A abobrinha havia aberto 2 flores novas durante a semana. Quero que a notificação deixe claro que eu tenho essa base, que eles saibam que eu sei. Já está redigido assim. Então manda. O Felipe ligou às 10h40 do sábado.
Eu estava na horta quando o celular vibrou no bolso. Olhei o nome na tela, deixei chamar. Ele ligou de novo às 11h15. Desta vez eu atendi. Mãe. A voz estava diferente do que eu havia esperado. Não defensiva, não ensaiada. Apenas pesada, do jeito que fica a voz de alguém que passou a noite acordado com alguma coisa que não tem como ser desfeita. Felipe. Eles me ligaram da estrada. Contaram o que aconteceu. Então você sabe. Eu sei. Uma pausa. Mãe, eu não sabia que eles iam sair do casamento para ir para sua casa. Eu sabia que a Giovanna tinha planejado eles ficarem lá. Mas eu pensei que ia ser depois de conversar com você. Que a Giovanna ia conversar com você. A Giovanna conversou comigo no microfone. Silêncio. Eu sei, ele disse de novo. E desta vez o eu sei tinha um peso diferente. Como se ele estivesse dizendo mais do que 2 palavras. Eu fiquei olhando para a fileira de fisales no fundo da horta. As plantinhas pequenas com as cascas em forma de lanterna, que o Felipe acha frescura, mas come toda vez que vem. Pensei no quanto ele havia crescido nessa casa. No quanto ele havia visto eu construir essa casa. No quanto ele sabia o que ela custou. Você deu a chave, eu disse. Outro silêncio, mais longo. A Giovanna pediu. Disse que era para emergência, igual eu tenho. E você não perguntou para mim. Não. Eu podia ter dito muitas coisas naquele momento. Tinha material suficiente para uma conversa que durasse horas. E que no final não resolvesse nada, só acumulasse. Conhecia esse tipo de conversa. Havia tido algumas nas décadas anteriores, com pessoas diferentes. E sabia que elas terminavam com todo mundo mais cansado e nada mais claro. Felipe, eu vou precisar que você venha buscar sua cópia da chave. Uma pausa. Mãe, não estou cancelando você da minha vida. Estou cancelando o acesso não supervisionado à minha casa. São coisas diferentes. Ele ficou quieto por um tempo que eu contei internamente. 12 segundos. Tá certo. Ele disse por fim. A voz de alguém que entende que chegou num ponto onde concordar é a única coisa honesta a fazer. Eu venho. Ligo quando eu estiver em casa. A notificação extrajudicial foi entregue na terça-feira seguinte. A doutora Carmen me mandou a confirmação de recebimento por e-mail às 4 da tarde. 3 destinatários. 3 confirmações. Felipe Fontes, Giovanna Bassi Fontes e Sônia e Arthur Bassi, no endereço de Ponta Grossa. Às 6 da tarde do mesmo dia, recebi uma mensagem da Giovanna. Era longa. Vou resumir porque o conteúdo detalhado não importa tanto quanto a estrutura. Ela começava com uma versão dos eventos em que ela havia tentado fazer algo generoso e eu havia reagido de forma desproporcional. Avançava para uma sessão sobre o quanto ela havia se esforçado para construir uma relação comigo nos últimos 3 anos. Terminava com uma frase sobre como ela esperava que eu entendesse que família significa ceder às vezes. Eu li uma vez. Guardei o print. Não respondi. A Sônia me mandou uma mensagem na quinta. Uma palavra. Inacreditável. Eu guardei o print dessa também. Não respondi. O advogado da família Bassi, um homem chamado Dr. Fábio Queiroz, enviou uma carta à doutora Carmen na semana seguinte. 2 páginas argumentando boa-fé, alegando que meu filho havia representado ter autoridade para organizar a estadia, e sugerindo que a notificação extrajudicial havia causado dano moral à família dele. A doutora Carmen me leu os pontos principais por telefone com a neutralidade de quem está lendo uma lista de compras. O que você quer que eu responda? Eu pensei por um momento. Responde que o único dano moral documentado aqui é o meu, que tenho registro policial, boletim de ocorrência e uma declaração pública gravada por uma das próprias filhas deles durante a recepção. E que se o Dr. Queiroz quiser seguir com essa linha de argumentação, eu estou preparada para seguir também. Vou redigir com exatamente esse espírito. O Dr. Queiroz não enviou outra carta. O Felipe veio buscar a chave numa tarde de sábado, 3 semanas depois do casamento. Ele chegou sozinho. Eu havia aberto o portão quando ele ligou avisando que estava chegando. E quando ele entrou no corredor, havia nele aquela qualidade de espaço que existe quando alguém que cresceu num lugar volta para ele carregando algo que não existia quando foi embora. Sentamos na cozinha. Eu fiz café, que é o que faço quando não sei o que fazer com as mãos, e preciso de um ritual simples para organizar os primeiros minutos de uma conversa difícil. Ele colocou a chave em cima da mesa. Uma chave simples, cópia da minha, com um chaveiro de couro que eu havia dado a ele quando foi para a faculdade. Eu olhei para ela por um segundo. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Esperei. Eu sabia do plano com mais antecedência do que eu disse no telefone. Ele não olhava para mim quando começou, mas terminou olhando. A Giovanna me apresentou a ideia em agosto. Disse que os pais dela precisavam de um lugar enquanto procuravam casa aqui, que a sua casa tinha espaço,
que ia ser temporário. Eu disse que precisava conversar com você. E ela disse que ia conversar, que estava só esperando o momento certo, que você ia entender melhor se viesse de um jeito natural, e não como um pedido formal. Ele fez uma pausa. Eu deixei ela conduzir. Eu não devia ter deixado. Eu segurei o café com as duas mãos e olhei para a janela da cozinha, para a horta que estava começando a pegar o verde do final de outubro. Você sabia que eles foram para cá durante o casamento? 1 segundo. 2. Eu soube quando eles saíram da recepção. A Giovanna me avisou pelo celular no meio da festa. Disse que estava resolvido. E você ficou. Eu fiquei. Eu podia ter ido em muitas direções com aquilo. Tinha raiva suficiente armazenada para alimentar uma conversa de 3 horas que não chegaria a lugar nenhum. Mas eu olhei para o meu filho, que tinha 28 anos e estava sentado na minha cozinha com a chave de volta em cima da mesa, e entendi que a conversa que precisava acontecer não era sobre o passado. Era sobre o que vinha depois. Felipe, eu preciso que você entenda algo. Não sobre a casa, sobre como você me tratou. Ele ergueu os olhos. Você me colocou num salão de festas com 200 pessoas e deixou sua esposa anunciar uma decisão sobre a minha vida, como se eu já tivesse concordado. Quando eu disse que não, você pediu para eu não fazer cena. Eu falei devagar, sem raiva na voz, porque a raiva fria já havia feito o trabalho dela, e o que ficou foi só clareza. Você me pediu para ser silenciosa no momento em que eu mais precisava de um filho do meu lado. Ele pressionou os lábios. Eu sei. Eu criei você sozinha por anos nessa casa. Você me viu consertar cada coisa que quebrou aqui. Você me viu aprender o que eu não sabia aprender, plantar o que eu não sabia plantar, construir o que eu não sabia construir. Você sabe o que essa casa significa. Sei. Então você sabe que o que aconteceu não foi um mal-entendido. Foi uma escolha. Você fez essa escolha e eu preciso que você entenda o tamanho dela. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios da conversa. Não era o silêncio de alguém que está formulando defesa. Era o silêncio de alguém que está recebendo algo e deixando pousar. Eu entendo, ele disse. E desta vez eu acreditei. Ficamos sentados por um tempo que não calculei. Depois ele me perguntou se a horta havia produzido bem naquele mês, porque se lembrara que outubro costumava ser bom para o tomate. Eu disse que o tomate estava ótimo e que a abobrinha havia dado mais do que eu conseguia usar e que se ele quisesse levar algumas, eu tinha de sobra. Ele quis. Saímos juntos para a horta. Eu colhi 3 abobrinhas e uns 2 quilos de tomate enquanto ele ficou parado na beirada comentando sobre a physalis, com uma expressão que tentava ser de indiferença e não conseguia. Pode pegar, eu disse. Ele pegou. Nos meses seguintes, o casamento do Felipe e da Giovanna continuou. Eu não tenho como saber tudo o que acontece dentro de um casamento que não é o meu, nem quero. O que eu sei é o que vejo quando o Felipe vem me visitar. E ele passou a vir mais, sempre sozinho, sempre avisando antes, sempre chegando pelo portão que eu abro quando ele liga. E o que vejo é um homem que está aprendendo algo difícil sobre a diferença entre amar uma pessoa e ceder à sistemática desorganização que essa pessoa pode trazer para a vida. Não é meu trabalho nomear isso para ele. É o trabalho dele. A Giovanna não voltou a Campo Largo desde o casamento. Não recebi mensagem dela depois daquela primeira na terça-feira, que eu não respondi. O Felipe não pede que eu a receba e eu não ofereço. Existe um espaço entre nós que nenhuma das duas está preenchendo. E por enquanto esse espaço é o que torna possível que o resto funcione. Os pais dela encontraram um apartamento em Curitiba em dezembro. Eu soube pelo Felipe, que me contou de passagem sem elaborar. Eu disse que ótimo e ofereci mais café. A doutora Carmen fechou o caso com uma nota dizendo que a documentação estava arquivada e disponível se eu precisasse no futuro. Eu disse que esperava não precisar. Ela disse que era provável que não. Tem uma manhã que eu volto sempre quando penso no que aconteceu. Foi em abril do ano seguinte, quase 6 meses depois do casamento. Eu estava na horta às 6h30, ainda com o café na mão, quando ouvi o portão. Não o barulho de carro. O barulho de alguém fechando o portão a pé, com cuidado. Do jeito de quem está tentando não fazer barulho, mas sabe que vai fazer. Virei. O Felipe estava no fim da entrada, com as mãos nos bolsos do casaco, com o ar frio de abril em Curitiba fazendo a respiração dele aparecer em pequenas nuvens brancas. Ele havia dirigido 40 minutos. Era antes das 7 da manhã. Estava sozinho. Me olhou da distância do caminho. Eu devia ter ficado do seu lado, ele disse. As palavras saíram sem preparação, sem a suavidade ensaiada. Só a coisa em si. No casamento, quando você falou que ia embora. Eu devia ter ficado do seu lado. Eu estava com terra nas mãos e o café esfriando.
A luz daquele abril estava chegando rasa por cima da cerca que eu havia consertado em novembro de muitos anos atrás. Eu sei, eu disse. Me desculpa, mãe. Eu sei. Ficamos assim por um momento, com a distância do caminho entre nós, que às vezes é a distância certa. Entra, eu disse. Vou fazer café novo. Ele entrou. Eu fiz café. A gente ficou 2 horas sentado naquela mesa que eu refi com lixadeira e óleo de linhaça em 2 fins de semana de outubro, falando de coisas que não tinham nada a ver com o que havia acontecido, que é às vezes exatamente como começa o processo de consertar algo que quebrou. A chave continua na gaveta da minha cômoda. Talvez um dia eu dê de volta. Talvez não. Essa também é uma decisão que só me pertence. Eu tenho 56 anos, uma casa que construí sozinha, uma horta que abastece minha cozinha de março a novembro, uma mesinha de madeira maciça sem marca de copo e um portão que eu fecho e dou volta na chave todas as manhãs quando saio. Essa casa tem 3 quartos. Num deles eu durmo. No outro trabalho. No terceiro guardo as colchas que foram da minha avó, que cheiram a cedro e ao tempo específico das coisas que sobrevivem às pessoas que as fizeram. Ninguém nunca dormiu debaixo dessas colchas. Não porque eu não receba ninguém. Recebo. O Felipe dorme naquele quarto quando fica até tarde demais para dirigir de volta. E quando isso acontece, eu coloco as colchas na cama sem fazer cerimônia. Porque tem coisas que são para ser usadas pelas pessoas certas no momento certo. O momento demorou, mas chegou. Eu plantei fisales em 2018, achando que era frescura. Olhando para trás, acho que eu sabia que em algum momento o Felipe ia ficar até tarde. E ia dormir naquele quarto e ia comer fisales de manhã com o café. E que esse ia ser um momento normal de uma vida normal, numa casa que eu construí do zero com as mãos e a cabeça, e a decisão inabalável de que o lugar onde eu durmo nunca mais vai depender da boa vontade de outra pessoa. Não foi um final dramático. Foi só eu, de volta à minha vida, dentro da minha cerca, com a chave no lugar certo. É o suficiente. É exatamente o suficiente. O que essa história mostra não é só uma disputa por uma casa. É o padrão clássico de alguém que confunde a paciência do outro com permissão. A Giovanna não errou no plano. Ela errou em calcular que Beatriz era o tipo de mulher que recua quando todo mundo está olhando. Algumas pessoas foram construídas exatamente para o momento em que precisam dizer não. Você teria feito o mesmo que a Beatriz? Ou teria esperado o casamento acabar antes de agir? Comenta aqui embaixo. E se você já passou por algo parecido? Conta!